Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, esse que é o 35º CV Connect Esportes, né? Estamos começando no YouTube e o terceiro CV Connect Esportes no Spotify. Você que está ligado no Spotify e não sabe acessar o YouTube, nos comentários vai ter lá o link para você acessar o YouTube e se inscrever. E se você só acessa o YouTube e não sabe acessar o nosso Spotify, nos comentários também vai ter a descrição do link para você entrar no nosso Spotify e também seguir por lá. Lembrando, siga, comente, compartilhe, curta, ative o sininho para poder aí sempre estar conectado com esse CV Connect, com o nosso CV Connect, nosso podcast que fala agora de esportes, né? Fala agora de esportes, o nosso CV Connect Esportes. E vamos falar nessa primeira parte. Hoje nós vamos dividir o programa em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre as demissões, as saídas de Rômulo Mendonça da ESPN e também do PVC do Sport TV. Saídas mais que naturais, e você entende o porquê dessas saídas. E eu vou explicar aqui no meu entendimento, o porquê que eles saíram e o porquê que a ESPN e a Sport TV, o Grupo Globo no geral, tem que se reinventar com esses contratos de exclusividade. E na segunda parte nós vamos falar, né, dos campeonatos estaduais, da estreia do Soares na Recopa Gaúcha. Tá chovendo, gente, então se tiver algum barulhinho de chuva, algum barulhinho estranho aí é porque tá chovendo. Nós vamos falar da estreia do Soares na Recopa Gaúcha, fazendo 3 gols sobre do Grêmio em cima do São Luís. O Grêmio ganhou de 4-1, 3 gols do Luís Soares, e Soares já mostrando as suas credenciais, né? As suas credenciais que ele vai mostrar aí ao longo do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que nós vamos comentar aqui, e inclusive nós vamos fazer um prognóstico aqui do Campeonato Gaúcho também. Vamos fazer um prognóstico do Campeonato Mineiro. Vamos falar sobre o STJD, a decisão do STJD de manutenção do campeonato e só de postergação dos jogos do Ipatinga, que nós falamos em vídeos anteriores. Vamos falar também dos jogos do Campeonato Carioca, na segunda rodada do Campeonato Paulista e já projetar a rodada do fim de semana. Enfim, gente, me pegou de surpresa, me pegou absolutamente de surpresa a saída de Rômulo Mendonça da ESPN. Vamos falar primeiro do Rômulo Mendonça, depois nós vamos falar do PVC. É o seguinte, Rômulo Mendonça, para quem não sabe, é um baita do narrador que a ESPN perdeu. Simples assim. Ele narrava muito mais os jogos da NBA, os esportes americanos. Começou na ESPN pelos esportes americanos, NHL, que é a liga de hockey, MLB, que é a liga de beisebol, é, e passou ali junto com o Everaldo Marques a dividir as transmissões da NBA. E é um baita do narrador. Principalmente, e se tornou o principal narrador da NBA na ESPN, quando o Everaldo Marques sai da ESPN e vai para o Sport TV. É o seguinte, Romulo Mendonça não aceitou uma renovação de contrato com a ESPN e resolveu sair da ESPN já no último dia 31 de dezembro. E agora, só agora, que anunciou o seu desligamento. O que eu acho disso? Primeiro, o Romulo Mendonça está certíssimo, porque o que travou ele a não, a não renovar com a ESPN é simplesmente a cláusula de contrato de exclusividade que o grupo Disney impõe sobre os seus funcionários. Hoje em dia, não, contrato de exclusividade é um negócio passado. Hoje em dia você tem a oportunidade de ganhar renda em vários lugares, não só na televisão,
Então, isso impede com que o funcionário, por exemplo, tenha um canal no YouTube, você entende? Tenha um canal no YouTube, tenha um canal em outras plataformas digitais. Como nós aqui, por exemplo, se a gente fosse empregado desse pessoal, nós não iríamos ter canal no YouTube, porque exigia uma cláusula de barreira, uma cláusula contratual dizendo que só pode estar em vídeo nos canais ESPN ou na Sport TV. Enfim, é isso. Romulo Mendonça foi o melhor narrador dos últimos anos aí da NBA, da NBA. Jogou vários bordões, como por exemplo, Bum 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 Chacalaca, fez, fez várias transmissões épicas, principalmente das finais de Cleveland e Golden State Warriors, né, nos últimos anos aí, Cleveland e Golden State Warriors, né, também Golden State e Los Angeles Lakers. Na bolha lá da NBA, era ele que estava transmitindo, passando toda a informação. A bolha que eu falo, quando a NBA se fechou no local para jogar o restante da temporada no ano da pandemia, em 2020. E o Romulo Mendonça era um cara absolutamente estudioso. Percebia-se, apesar de você não conhecer o Romulo Mendonça pessoalmente, mas você percebe que é um cara absolutamente estudioso, ele sabia de tudo, de futebol, não só de futebol, mas também de basquete, mas também de NHL, de NFL, que é a Liga Norte-Americana de Futebol com as mãos, né? E o Romulo Mendonça é uma perca grandíssima para a ESPN. ESPN que perdeu recentemente João Guilherme, perdeu Nivaldo Prieto, tudo para Paramount Plus, aliás, é uma outra coisa que a gente tem que falar. E agora perde o Romulo Mendonça para a Amazon Prime. Por quê isso? Eu imagino que seja o seguinte: é, a ESPN está com muitos direitos de transmissão. Não só a questão da cláusula de contrato de exclusividade, mas a ESPN está com muitos direitos de transmissão. Então, com a saída desses dois grandes narradores do futebol, o Romulo Mendonça precisou, desde o ano passado, migrar também para narrar futebol. E ele narrou alguns jogos de futebol no ano passado. Ou seja, ficou pesada a carga. A carga de trabalho fica pesada, porque a NBA, por exemplo, termina a transmissão 1h30 da manhã e ele tem que estar quarta e sexta, certo? Tem que estar quarta e sexta. Você, e aí para você suprir esses narradores e a ESPN não contratar praticamente ninguém, você tem que fazer jogos no sábado à tarde, domingo, jogos de futebol. Além disso, como você também narra NBA muitas vezes no sábado à noite, narra também NFL no domingo, no Sunday, no Monday Night, na segunda-feira, então fica pesada a concorrência. Não só, aliás, a concorrência não, fica pesada a grade, fica pesado também para você, porque a gente de fora, a gente pensa o seguinte: narrador, né? Vai lá, narra o jogo, beleza, não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. Você tem que estudar, você tem que, você tem que procurar histórias de um time e do outro. Você tem, você tem que ter um elo de ligação também meio que pessoal e profissional com os comentaristas que estão do lado. Você tem que ter uma troca, um jogo de cintura. Além disso, você tem a sua vida pessoal, né? Então, a saída do Romulo Mendonça da ESPN, eu acho que parte muito disso. Assim como a saída de Nivaldo Prieto e de João Guilherme. Porque eles tinham que fazer programa durante o dia e narrar à noite. Assim como o Romulo Mendonça também fez durante o tempo. Durante o tempo, o Romulo Mendonça narrava de noite e tinha bate-bola 1h da tarde. Então, assim, ficou pesado a carga. Eu acredito que isso pesou bastante. Além disso, nós não sabemos o que de fato a ESPN propôs de salário, de, de renovação de salário e tal. Então, isso pode ter sido
predominante também na decisão do Romulo Mendonça não seguir na ESPN, né? O Romulo Mendonça fazia uma quarteto ali fantástico, né? Com o Ricardo Bugarelli, que também não está mais na ESPN, com o Zé Boquinha, né? Nos jogos ali de sexta-feira, às vezes, com o Luiz Eduardo Agra, muito bom, com o Zé Renato Ambrosio. Renato Ambrosio também não está na ESPN, agora está a irmã dele, se eu não me engano, chama Renata Ambrosio, fazendo todos os jogos da NBA. E agora, como é que a ESPN vai reemplaçar esta, esta grande perda? Porque Hamilton Rodrigues, com todo respeito, ele se esforça e tal, mas não é um narrador que causa assim, uma grande emoção. Né? O narrador assim, é muito mais para corrida, para esportes menos conhecidos do que para basquete. Penso eu. Então, assim, o Mendonça vai para uma Amazon Prime, né? Junto lá com o Ricardo Bugarelli, que era comentarista junto com ele na ESPN, e que saiu um pouco antes, por alguma desavença, saiu um pouco antes, agora foi para a Amazon. Então, eles vão reeditar uma dupla de sucesso na Amazon. E a Amazon está fazendo certíssimo. Agora, uma outra questão que a gente coloca é o seguinte: a ESPN perdeu Romulo Mendonça para a Amazon, perdeu João Guilherme para Paramount Plus, perdeu Nivaldo Prieto para Paramount Plus, e ainda não reemplaçou ninguém. Reemplaçou significa contratar alguém para o lugar. Tá como está. E vai ficar muito pesado para quem ficou. Vai ficar muito pesado para Rogério Volga, para Paulo Andrade, porque a ESPN tem no seu cardápio, além dos 4 canais, mais o Star Plus, tem no seu cardápio 20 competições ou mais. E ela tem no seu cardápio também a Libertadores da América, que vai começar em abril. E você não pode colocar o Paulo Andrade para narrar todos os jogos de Libertadores, não vai. Então, a ESPN precisa pensar com cuidado e precisa pensar também no porquê que ela está perdendo grandes profissionais como esses. Porque além desses, ela perdeu o Facincani, perdeu o Sormani, mas aí por uma questão interna, perdeu 5 componentes da linha titular do, da linha titular do jornalismo esportivo da ESPN. Aliás, tudo ali é jornalismo esportivo, mas a maioria, né? Mas as 90%, 99% ali é jornalismo esportivo, precisa entender o porquê que ela está perdendo. E ela está perdendo porque o grupo Disney que comprou ela está colocando essa cláusula de exclusividade. Cláusula de exclusividade que hoje em dia não cabe mais isso. Não cabe mais isso. Então, e aí você tinha um grande escopo de funcionários, agora os funcionários vão ficando mais restritos. Além disso, ao longo do ano passado, eu elogiei várias vezes a ESPN por ser a melhor equipe de transmissão da televisão, tanto quanto era o Romulo Mendonça com a NBA, com os esportes americanos, tanto o nosso glorioso João Guilherme com o futebol, Paulo Andrade, que melhorou bastante, era ruim, agora é bom. Ah, Nivaldo Prieto também sempre foi bom. E, assim, a ESPN tem que parar para pensar. Assim como tem que parar para pensar também todas as emissoras de televisão. Porque parece que elas ainda não acordaram da maneira definitiva para o que está sendo o mundo hoje dos streamings. Eu sou contra futebol nos streamings por uma questão de que o povo não consegue pagar tantos streamings assim para poder acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, para os funcionários eu sou a favor, porque é uma carga de trabalho menor, apesar de ser também
é uma carga de trabalho é, altamente comprometida, porque você precisa se comprometer com o seu trabalho, você precisa fazer o seu trabalho de uma maneira completamente honesta, é, decente e tal, mas ao mesmo tempo, para o funcionário é um alívio você ter uma coisa mais específica, o funcionário que eu estou falando, narrador, comentarista, e repórter também de campo, você tem uma coisa mais nichada, mais específica, do que você ir para um local que tem 20 direitos esportivos e que às vezes você tem que fazer um jogo na sexta, um jogo na segunda, e aí para fazer um jogo na sexta você se prepara bem antes, aí para o jogo da segunda você tem só um fim de semana para se preparar e às vezes não consegue dar o máximo de si por conta de um excesso de serviço, um excesso cansativo também. Não é fácil você falar por 2 horas, né? Por mais que esses caras sejam treinados e tal, sejam treinados, já tenham um dicionário na ponta da língua, já tenha tudo no imaginário para poder falar, não é fácil você ficar na segunda-feira 2 horas falando, depois na terça 2 horas falando, nas 2 horas falando, e aí tem jogo na terça-noite, mais 2 horas falando. Então é cansativo. Eu acredito que o Romulo Mendonça levou muito por esse lado também. E também tem um outro lado de que ele fez uma carreira já na ESPN e provavelmente ele também deve ter buscado um desafio novo também. Mas outra coisa que a ESPN tem que pensar é o seguinte, é que ela não está perdendo funcionários para a TV aberta, ela está perdendo para o streaming. E a questão é que a ESPN ela é um grupo norte-americano comandado pelo grupo Disney, um grupo que tem dinheiro, que tem condição de manter os seus funcionários. Agora, por que eles estão saindo assim para outros streams de outras empresas norte-americanas? É isso que a ESPN tem que botar na cabeça e pensar. E pensar. Porque senão, daqui a pouco não para ninguém ali. É claro que a ESPN não vai deixar de existir, não vai deixar de existir por conta disso. Ela vai sempre contratar novos funcionários, enfim, é isso. Mas, ao mesmo tempo, se ela continuar com essa política de exclusividade contratual, a tendência é que nem sempre os bons vão para lá. E a ESPN antiga já não existe mais. Agora, essa ESPN, que é mais voltada à transmissão do jogo, ela tem que colocar como prioridade não perder os seus grandes funcionários. E Romulo Mendonça era um grande funcionário, sem dúvida. Era um grande funcionário, um grande narrador, né? Fez aí, como disse no começo do vídeo, bordões inexplicáveis, como, por exemplo, sanguinário, imoral, imoral, um bumbum tchacalaca, pai Lebron tá um, e fora outros, brinquedinho assassino, quando fala do Stephen Curry, né? E, enfim, várias outras coisas. Eu acho que o Romulo Mendonça é uma perca grande para a ESPN, e a ESPN vai ser difícil recolocar alguém no lugar dele com tamanha importância. E o Romulo Mendonça pegou uma bucha, na verdade, porque o Everaldo Marques ia ser o grande de lá da ESPN, por conta das transmissões da NBA. Aquele negócio, você é ridículo, assim, e assim vai. E o Romulo Mendonça pegou esse fardo e conseguiu transformar esse fardo em benefício para ele. Vai ser difícil alguém ficar no lugar do Romulo Mendonça ali e fazer o mesmo ou melhor que o Romulo Mendonça. O Romulo Mendonça era a voz da NBA no Brasil. Agora ainda é, mas num canal mais estrito, com um nicho menor de pessoas. Eu acredito que o Romulo Mendonça volta para a televisão daqui um ou 2 anos. Acredito que volta. Mas o que a gente tem que pensar, por que que a ESPN perdeu? Está perdendo esses funcionários. Pô, perder João Guilherme, perder Nivaldo Prieto e agora perder Romulo Mendonça, tem coisa no cartório, né? Tem coisa no cartório. Muito bem, tem coisa no cartório.
E só para dizer uma coisa, é o seguinte, não tem nenhuma acusação aqui contra a ESPN. O que tem é uma alertada. Ou vocês modificam um pouco essa fórmula contratual, ou vocês vão perder mais gente. Tanto é que teve uma sondagem do Sport TV no Paulo Andrade. Então, se vocês perderam o Paulo Andrade ainda, vocês ficam só com o Rogério Volga de grande narrador. E isso tem que ser estudado pela equipe da ESPN, que tem grandes comentaristas ainda. Tem a Mariana Spinelli, que é ótima, ótima, sensacional. Tem o Vitor Ernesto Bini, que é ótimo. Tem o Pedro de Almeida. Tem a Daniela Boaventura. Tem o Oswaldo Pascoal. Tem o Gustavo Zupac. Comentaristas ótimos. Tem o Paulo Calçade. Agora, você não pode abrir mão desses três assim facilmente. Não dá. Bom, agora vamos para a bomba do dia. Bomba do dia é o seguinte: PVC, Paulo Vinícius Coelho, grande comentarista, uma enciclopédia, né, do futebol, enciclopédia do futebol, porque ele tem tudo armazenado na cabeça, é um baita comentarista. PVC e Rede Globo chegaram a um acordo e ele sairá da, do Grupo Globo. Sairá do Grupo Globo em fevereiro e vai assumir um posto no All Sport e também na Paramount Plus para comentar a Taça Libertadores da América. Paramount Plus, que tem João Guilherme como narrador, acabamos de falar aqui, e também Nivaldo Prieto, ambos oriundos da ESPN. É o seguinte, você entende muito bem isso. Vamos explicar desde o começo. Quando o PVC sai da ESPN, ele sai meio que inconformado com a fusão ESPN e Fox. Aliás, ele sai da ESPN, vai para a Fox, e aí na Fox, 1 ou 2 anos depois que ele está lá, vem a notícia da fusão entre ESPN e Fox, que vira só ESPN. E ele não concorda com isso, e ele simplesmente sai do canal. Depois de muitos anos, um sucesso esplêndido na Fox, sucesso esplêndido na ESPN, e ele sai do canal. E ele recebe uma proposta do Grupo Globo. Recebe uma proposta do Grupo Globo e não sabemos como é que foi essa proposta, mas o PVC aceitou. E, cara, é o seguinte, vamos pensar com os miolos próprios. Por que que o PVC aceitou a proposta do Sport TV? É o seguinte, a proposta do Grupo Globo. Porque o Grupo Globo abrange também a TV aberta no esporte. E o PVC, acredito eu que ele foi imaginando, não só pelo projeto de ter um blog, de ter comentários no Sport TV, mas ele foi imaginando também que teria uma chance na TV aberta. Na TV aberta. Isso, claro, todo mundo vai assim, porque é um público novo que você alcança. A questão é a seguinte, o PVC estava já há vários anos no Sport TV e o PVC nunca teve uma chance na TV aberta. Enquanto isso, a Rede Globo de televisão empilhou uma série de jogadores comentaristas que não sabem comentar absolutamente nada. Essa é a verdade. Alguns são bons, Pedrinho é bom, Caio Ribeiro é bom, mas Richardson é bom, começou agora. Mas, ao mesmo tempo, a Rede Globo não abriu espaço para jornalistas na transmissão do jogo da TV aberta. Eu acho que o PVC almejava isso. O PVC almejava isso. E enquanto o seu tempo no Grupo Globo foram entrando muitos comentaristas, e o PVC foi ficando meio escanteado. Meio escanteado. Então, o PVC fala assim, aqui eu não quero brincar mais. Porque eu planejei uma coisa, estou fazendo outra coisa, já não participo tanto dos programas do Sport TV, você já não participa tanto dos programas do Sport TV. Você pode ver.
Está nas transmissões do Premier, teve na Copa, mas teve na Copa meio que escondido ali como comentarista do Sport TV, meio que escondido ali. Então, você imagina, é o seguinte, eu recebo aqui uma proposta do All Sport, eu recebo aqui uma proposta, eu tenho uma proposta da Paramount Plus, e lá você, cabeça do negócio que está começando, e me desafia, tchau, tô indo embora. Então, o que acontece com o PVC é o seguinte, é que a Rede Globo de televisão bobeou, bobeou, perdeu um grande jornalista e poderia ter alçado, sim, o PVC à TV aberta. Não alçou, perdeu a chance. Enquanto isso, se manteve com comentaristas, jogadores de futebol, alguns não sabem nem o nome das pessoas, não sabem nem falar direito. Isso ficou evidenciado na Copa do Mundo, inclusive, a falta de preparo. Enquanto você tem um PVC que é extremamente preparado, você escolhe para transmitir o jogo. Transmitir não, que é partnado. Você escolhe para comentar o jogo. Gente que não estuda direito as coisas, gente que é só porque é ex-jogador tá lá. Então, assim, para. Então, para. Então, assim, o que passa na cabeça do PVC é o seguinte: eu estou sendo subutilizado aqui. E, de fato, estava. O PVC foi subutilizado no Grupo Globo. No Grupo Globo, sim, subutilizado. O Grupo Globo não explorou o PVC da forma que deveria, que deveria explorar. Explorar no sentido, da forma, deveria abranger mais o PVC nos programas, colocar mais nos programas. Por exemplo, o PVC não participa do Bem Amigos. Eu acho inacreditável isso. Um cara com a sapiência que o PVC tem, a enciclopédia que o PVC tem, um cara que tem é, uma análise numérica importantíssima dentro do futebol, dentro do que é o aspecto futebol hoje, que é um aspecto só de números, você não pode jogar esse cara de lado. O Grupo Globo estava fazendo isso. Estava fazendo isso. Então, o PVC, obviamente, ele aceita um desafio. Pegar o All Sport hoje é um desafio, porque as colunas do All Sport são as mais lidas do país. O PVC vai ter uma coluna lá. Além disso, também é um desafio você ir para o Paramount Plus. Por quê? Porque o serviço de streaming da Paramount ela vai falar para um nicho absolutamente fanático. Sim, porque quem compra o streaming para assistir futebol é fanático. Ou é fanático, ou é jornalista, ou é, ou é comentarista, como eu estou sendo aqui. E eu vou ter que comprar justamente para analisar essa, essa transmissão. Aliás, parabéns à Paramount Plus, está montando um timaço de transmissão. Vamos ver na prática, vamos ver na prática. E é um time que já estava na Fox, até porque, outra coisa também, quem está montando essa equipe da Paramount Plus é o senhor Eduardo Zerbini, que era dirigente da Fox Sports, antiga Fox Sports, por isso que o PVC também aceita o convite, né? Então, assim, eu vou para um desafio novo, eu vou para onde eu vou ser central, vou deixar de ser secundário aqui, entendeu? Vou deixar de ser secundário aqui, vou para um lugar que eu sou central, que eu sou cabeça, que eu vou ser utilizado, que eu vou ser, que eu vou ser extremamente aproveitado, enquanto eu estou ficando aqui num lugar que não estou sendo totalmente aproveitado. É essa visão da saída do PVC. E é uma visão que a gente tem que entender, que o Grupo Globo tem que entender o seguinte: o Grupo Globo não pode mais contratar por conveniência. Ou seja, porque o cara foi jogador, tem que contratar porque ele sabe comentar. Não, tem jornalista que sabe comentar também. Então, nós estamos falando especificamente da TV aberta. Na TV aberta você não vê mais jornalistas comentando.
na, no grupo, não só na Globo, mas também no SBT, você não vê, na Band você vê só ex-jogadores comentando. E muitos não sabem comentar. Então eu gostaria de ver uma transmissão na Globo que tenha um narrador, que tenha um comentarista ex-jogador e que tenha um comentarista jornalista. Tudo bem, você tem a Ana Thaís Matos agora, mas tirando ela, quem tá mais? Quem mais? O Alexandre Losetti está sempre no Sport TV, certo? Sempre no Sport TV. PVC estava sempre no Sport TV, agora está só no Premiere, agora não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum mais. Vai para Paramount Plus, começa em abril, Libertadores da América. Lédio Carmona nunca teve uma chance na TV aberta. Paulo César Vasconcelos nunca teve uma chance na TV aberta. Agora que foi ter para comentar o enterro do Pelé. Poxa, o cara tá lá 20 anos, praticamente. Paulo César Vasconcelos nunca teve chance. Vamos lá. A Renata Mendonça também nunca teve chance ainda. Pode ser que tenha. Tem vários outros que não tiveram chance de comentar na TV aberta ainda. Então, assim, a Rede Globo meio que subutiliza esse pessoal. Acho que dá mais. Acho que tem cancha para mexer mais. Cancha para abordar mais, né? E parar de ficar só com ex-jogadores. Não é nenhum preconceito aí, jogadores. Aqui. É o seguinte, é porque você tem os dois lados, eu acho que os dois contrapontos seriam bons. E não colocar dois atletas para falar, até porque atleta muitas vezes defende a classe, né? Ex-atleta muitas vezes defende a classe. Então, gente, vamos pensar o seguinte: a Globo e a ESPN, elas têm que pensar muito nisso. Tem que pensar muito nisso. Por que que elas estão perdendo os seus funcionários? Justamente porque estão ainda com contratos antiquados. Não só com contratos antiquados, mas também não estão sabendo aproveitar, galera. Então, é hora de parar para pensar. Bom, a primeira parte está aí. Daqui a pouco a gente volta falando aí dos resultados deste meio de semana dos campeonatos estaduais, também comentar aí o nosso futebol com Luiz Soares a estreia, comentar também o jogo do Al Nassr, do Al Nassr mais o Al Hilal contra o PSG, 5-4, jogo bem interessante. E é isso, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.